Há uma solicitação de antecipação de pauta, em razão de que o assunto seria reiterado nos próximos processos. Então, eu acato o pedido solicitado pelo auditor substituto Luiz Carlos e passo a palavra para que o mesmo possa relatar o processo número 22, né? 22 da pauta. Sim, senhor presidente. O relator é o auditor substituto do conselheiro Luiz Henrique Lima e com vista ao conselheiro Luiz Carlos, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, na verdade o relator, o conselheiro Luiz Henrique, já houve um pedido de vista do conselheiro Valdir e após eu fiz esse pedido de vista e apresento agora. Inicialmente eu substituía na sessão, eu vou tentar fazer um resumo porque é uma matéria um pouco complexa, né? Eu entendo até que redunde, talvez até no reexame de algumas teses que já estão postas aqui com entendimento firmado nesta Corte de Contas já há algum tempo. Então, em razão disso, tentarei resumir ao máximo, senhor presidente, que eu sei do vosso sentimento pela celeridade, mas eu vou tentar resumir sem também perder o conteúdo, né? Eu coloco que inicialmente que eu substituí o conselheiro Novelli, que até tinha votado já anteriormente. Então, se eu estivesse aqui como auditor, trazendo o voto, eu não faria o voto, obviamente, porque o conselheiro Novelli já tinha votado. Mas, como eu estou substituindo um conselheiro, no caso, o conselheiro Alencar Soares, que ainda não se manifestou, então eu entendo que eu esteja aqui em condições de conselheiro, na situação de conselheiro, e assim apresento, então, não a proposta de decisão, e sim um voto. A questão era exatamente da conta que está sendo julgada do Fundo Previdenciário Municipal de Previdência Social de Nova Marilândia. O que levou ao julgamento, ao meu entendimento correto, do doutor Luiz Henrique Lima, pela irregularidade das contas, seria de que foi excedido o percentual de 2% do valor permitido para uso na taxa de administração desse fundo previdenciário. Verificando os autos, observei que o que levou ao excesso desse limite, entendo que parece 300 e poucos reais, foi exatamente que houve o pagamento do PASEP em relação aos rendimentos do fundo. E como isso foi colocado na taxa de administração, essa taxa excedeu os 2%. A Celeuma ficaria reduzida apenas a verificar se está correta ou não a inclusão do PASEP na taxa de administração em cima dos rendimentos. Nós temos a resolução de consulta número 9, que diz exatamente isso, que o tribunal, nessa consulta de 2007, respondeu que as contribuições de PASEP, por sua natureza tributária, devem ser custeadas com os recursos da taxa de administração e, portanto, incluídas no limite. A questão sobre os rendimentos da aplicação financeira também é abordada na resolução de consulta 6 de 2009. E mais à frente, Vossas Excelências irão entender por que estou fazendo referência a essas consultas. Que foi entendido que não incidiria PASEP sobre as contribuições, porque elas já foram pagas na arrecadação do município. Então, a própria legislação do PASEP, como disse que ela vai incidir apenas uma vez, a única PASEP que poderia incidir ao fundo seria o incidente em relação aos rendimentos aplicados, e não a questão das contribuições. Essas consultas, elas não têm alterações, elas vigoram até hoje, e mais que uma jurisprudência, a resposta à consulta, ela tem caráter normativo e vincula todos os seus jurisdicionados. Quanto a essa última parte, já me manifestei em plenário discordar, por entender que a consulta vincula apenas a coletividade abrangida pela lei, ou ato normativo em que houve dúvida quanto à interpretação. Ou seja, naquele caso, a consulta vincularia apenas a municipalidade do consulente. Sustento isso, pois muitas vezes a realidade da resposta pode não se aplicar a todos os jurisdicionados. Inclusive, podemos estar enfrentando hoje esse problema, esse caso. Apesar disso, o TCE tem como pacífico entendimento diverso. Então, as consultas estão vigentes. Ocorre que essa irregularidade ela é tida como gravíssima, então leva até a irregularidade das contas, como é praxe desse tribunal. O conselheiro Valditez ponderou acerca da obrigatoriedade da cobrança do PASEP sobre os rendimentos das aplicações financeiras do fundo.
e explicou que essa exigência acabaria por desestimular o gestor a aplicar os recursos desse fundo previdenciário e apontou que o artigo 15 da portaria do MPS 402 de 2008 veda o custeio de despesas decorrentes de aplicações de recursos financeiros com recurso da taxa, determinando que sejam suportadas com os próprios rendimentos. Concordo com o colocado pelo conselheiro Valdir e salienta até que não é nem sequer uma faculdade do gestor aplicar os recursos. Ele tem uma obrigatoriedade legal e até de uma portaria do Conselho, uma resolução do Conselho Monetário Nacional que determina que os recursos devem ser aplicados. Não há dúvida que o gestor tem a obrigação de aplicar esses recursos. Os dispêndios decorrentes dessa aplicação, isso é importantíssimo, até para mudarmos o nosso entendimento que fazemos até hoje, eles não se destinam ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora, nem para a conservação do patrimônio. Se essas despesas fossem para isso, elas deveriam ser custeadas pela taxa de administração. Ocorre que elas não são para isso. A aplicação tem significado jurídico diverso, pois se concebe na busca do equilíbrio financeiro e atuarial, que, grosso modo, dizem respeito à solvência do sistema focado no confronto entre despesas e receitas. O equilíbrio atuarial, nós sabemos que e essa aplicação, ela tenta garantir isso, é que sejam aplicadas, que haja possibilidade de quem está ingressando hoje no serviço público, a longo prazo, ele consiga ter o fundo ser solvente e consiga pagar os seus benefícios, porque senão ele não atingirá o seu principal objetivo, haverá só contribuição, então, e não haverá a possibilidade dos segurados oferirem algum benefício futuro. Então, em razão disso, é que esses rendimentos têm que ser obrigados. Ele é obrigado a aplicar. Então, isso é importantíssimo. Ele não aplica para poder ajudar na manutenção da entidade gestora do fundo, e sim para benefício dos seus segurados. Por essa razão, o gestor entendeu que as despesas decorrentes não podem ser custeadas. E havia uma dúvida que se dizia, não, mas o PASEP não é decorrente da aplicação, ele é decorrente apenas do rendimento. Discordamos. Se entendermos de forma diversa de que esses rendimentos, de que esse PASEP não pode ser custeado pelo rendimento, abatendo o valor do PASEP gerado pela sua aplicação, chegaríamos à inviabilidade administrativa dos fundos previdenciários. Eu pediria até que fosse distribuído aqui aos conselheiros e ao Ministério Público só essas duas páginas que saindo até da questão jurídica, eu trouxe um exemplo prático do que significa nós criarmos um fundo previdenciário e fazemos incidir sobre esse fundo o PASEP sendo custeado pela taxa de administração. No meu exemplo hipotético, eu suponho que tenha sido criado um fundo, um distrito virou município hoje. E, sendo município, ele contratou servidores. Então, não existe beneficiário, não existe aposentado, não existe pensionista, todos os servidores são novos. Eu coloco nesse meu exemplo que as remunerações desses servidores anuais atingem um montante de R$1 milhão, por exemplo. Né? Sendo R$1 milhão, a taxa de administração, em estudo que até a doutora Jaqueline me ajudou, nós percebemos que essa taxa de 2% ela incide sobre essas remunerações. Então, a taxa de administração desse fundo, desse município hipotético, é de R$20 mil. Isso é um fator importante. A alíquota do segurado, eu supus aqui normalmente o que se pratica, que é 11% da contribuição do segurado. A patronal, a Constituição diz que pode ser até 2 vezes esse valor. Então, coloquei 22%. A taxa do rendimento do fundo anual, eu supus 15%, que é um rendimento que não é nada absurdo. Ou seja, chega à conclusão que a contribuição do segurado seria R$110 mil, a patronal R$220 mil. A taxa de administração, o valor seria de R$20 mil. Esse gráfico, na segunda página que foi distribuído, ele mostra uma coisa muito interessante, que no primeiro ano, o rendimento do fundo será de um determinado valor, R$ 49.500. Sobre esse rendimento, incidiria o PASEP. Então, teria um PASEP de R$ 495. Até aqui tudo bem, porque eu poderia dizer, não, se a taxa de administração é 20 mil, eu vou subtrair 495 e ainda teria R$ 19.505 para a taxa de administração. Ocorre que esse município, no próximo ano, como não houve contratação de servidor, como não houve aumento de servidor,
a base de cálculo de remuneração, que é a base de cálculo da taxa de administração, se mantém a mesma. Então, a taxa de administração continua